de Mateus 4,18. Pedro ouve sobre Jesus, ele conhece a Jesus e ele deixa tudo para seguir a Jesus. Quando a gente fala sobre ouvir sobre Jesus, sobre conhecer a Jesus, isso ainda são passos preliminares na nossa caminhada de discipulado. Até ali, Pedro foi inicialmente sem se comprometer de forma nenhuma com Jesus. Até o momento em que ele ouviu um pouquinho sobre quem Jesus era e conheceu um pouco sobre ele, ainda assim ele não tinha se disposto realmente a seguir. São passos importantes, sem dúvida, mas eles precisam ser complementados. E essa complementação é necessária para a nossa caminhada de salvação, para a nossa caminhada de discipulado de Jesus. Esse foi o exemplo do jovem rico. O jovem rico ouviu sobre Jesus. Ele se interessou em ir até lá e conhecer a Jesus. Mas quando Jesus coloca que ele precisaria segui-lo de verdade, aí o jovem rico não estava disposto. Quantas pessoas a gente não conhece que realmente ouviram a mensagem do Evangelho e no final das contas continuavam tão perdidas quanto antes de ouvir? O interesse não surgiu. A transformação não surgiu. A atitude de Pedro, então, não tinha sido nada revolucionária até o passo anterior. Mesmo a consciência de pecado que toma Pedro naquele momento ali no barco, pode acometer qualquer um de nós. A gente pode olhar para a nossa vida e ver que a gente erra, ver que a gente falha, ver que a gente tem pecados, e mesmo assim isso não provocar nenhuma transformação. Jesus não chama a gente para ser ouvinte. Jesus não chama a gente para ser estudante dele. Jesus chama a gente para ser atuante na instauração do reino dele nessa terra. Enquanto a gente fica nesse lugar passivo, a gente vive uma vida medíocre. E a vida medíocre é uma vida distante do projeto de Cristo para o seu povo. O convite que Jesus faz quando ele fala para Pedro segui-lo é um convite que ele tem implícito um chamado. Ele tem implícito uma condição. A condição de que para seguir a Jesus ele precisaria abrir mão do passado dele. Ele precisaria abrir mão do passado que ele construiu e de tudo aquilo que ele construiu. Para Pedro e para André, esse chamado foi para abrir mão do barco e das redes. Para o jovem rico, foi de abrir mão das riquezas que ele tinha acumulado na vida. E para nós? O que Jesus nos chama a deixar para trás? Esse convite que ele faz para os dois irmãos é o mesmo convite que ele faz para todos nós. Só que para a gente seguir a Jesus, é necessário uma mudança interior. Para que a gente seja capaz de seguir a Jesus, a gente precisa encontrar alguma coisa que a gente precisa deixar para trás nas nossas vidas. Se ser cristão não nos custa nada, então a gente precisa orar e procurar para ver se realmente esse chamado foi verdadeiro na nossa vida. Se a gente continua o mesmo antes e depois da conversão, então tem alguma coisa errada. Se a sua vida é a mesma antes e depois de conhecer a Cristo, eu peço a você que busque em Cristo, que busque em oração, porque talvez tenha alguma coisa errada. Não existe cristão que seja igual depois de ser transformado pela palavra de Cristo. Não existe cristão que tenha as mesmas coisas, que tenha a mesma história depois de ouvir a palavra de Cristo. Alguma coisa tem que ser deixada para trás para a gente viver uma verdadeira caminhada de discipulado com Ele. Algo já foi, é ou vai ser cobrado diariamente sobre nós. A gente tem o hábito de sempre colocar o passado como nosso futuro. E a gente fica pensando no passado enquanto a gente está vivendo o nosso futuro. E o nosso futuro vai virando passado com as decisões que a gente não tomou ou com as oportunidades que a gente perdeu. Mas somente quando a gente colocar o nosso passado de fato às nossas costas, quando a gente deixar tudo e seguir para um futuro com Jesus, a gente vai viver essa caminhada de discipulado que Ele quer nos ensinar. Deixar as coisas para trás é o primeiro passo. E logo em sequência vem o dever de seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus nem sempre é fácil. Porque seguir a Jesus, às vezes, é seguir a Jesus na direção da cruz. Às vezes, seguir a Jesus não é seguir para as coisas boas e para as alegrias, mas é seguir na direção de sacrifícios pessoais, de sacrifícios profissionais, de sacrifícios financeiros ou até emocionais. São sacrifícios que muitas vezes a gente acredita que a gente não é capaz de fazer. Que a gente olha e pensa, Jesus disse, eu não consigo abrir mão. Mas aí a gente vai olhar a oração de Paulo, em Filipenses. E Paulo fala, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quando nada mais existe em nós, quando nada mais toma o nosso coração, é aí que a gente enxerga que tudo nós podemos no Cristo que nos faz fortes. A caminhada do discípulo, ela de forma alguma é um chamado de uma vida de segurança. O discipulado
vai ser um instrumento de Deus para formar um coração inabalável diante dos ataques do pecado, da nossa carne, do mundo e do próprio inferno contra nós. A gente não tem um ritual de corpo fechado. A gente não consegue fechar o corpo para as influências ruins e se proteger da maldade. O Evangelho, na verdade, não propõe isso, mas ele propõe uma coisa que, na minha opinião, é muito melhor. Porque ele propõe o Espírito Santo habitando em nós, não para fechar o nosso corpo, mas para nos proteger diante das provações, para nos fortalecer diante das nossas lutas, para nos fazer ser capazes de lutar contra o nosso mal. Para que a gente seja capaz de, na nossa caminhada, diante de todas as tentações e lutas, orar como salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A partir do momento em que a gente opta por seguir, esse é o nosso privilégio, essa é a nossa recompensa. Jesus dá muito poucas garantias para a nossa vida nesse mundo. Não dá nenhuma, na verdade, para Pedro e para André, quando ele fala, me sigam e eu os farei pescadores de homens. Mas o Espírito Santo nos transforma, nos faz imagem e semelhança de Cristo, nos faz sermos transformados santos e, mais do que isso, nos leva para uma caminhada em direção à vida eterna. O Espírito Santo de Deus, habitando em nós, nos faz sermos luzes nas trevas, nos faz sermos sal na terra, nos faz sermos estrelas que brilham na escuridão do universo para levar a luz aonde a gente estiver. É isso que a gente tem sido? Sal, luz, estrelas brilhando no universo, diante de um mundo que transborda a maldade. A gente é um respiro de paz e amor em tempos de guerra e de ódio. Quando as pessoas olham para a gente, olham para o que a gente pensa, olham para o que a gente diz, olham para o que a gente posta na internet, pensando nesse mundo moderno, será que elas pensam que a gente é uma pessoa que transborda amor, que almeja a paz? Ou a gente pensa ou eles pensam que que nós somos pessoas que promovem o ódio, que promovem a morte, que promovem a punição? Será que o nosso evangelho é um evangelho de graça ou de punição? Nosso evangelho é um evangelho de salvação ou de condenação? A nossa mensagem é uma mensagem do quê? Porque se a gente sentar para discutir as punições merecidas, eu garanto para vocês que nós aqui somos os primeiros na fila da condenação. Porque mesmo com o Espírito Santo habitando no nosso coração, nós pecamos todos os dias. Se Cristo pregasse um evangelho de punição, então nós seríamos os primeiros a ser condenados. Mas a mensagem nunca é de punição ou de reprimenda, mas é uma mensagem de arrependimento e graça. É uma mensagem que está ao alcance de um simples pedido de perdão, de um simples arrependimento sincero e da aceitação de uma graça que é entregue de graça, que é entregue fácil ao nosso alcance. Será que é essa mensagem graciosa que a gente leva com a nossa vida, com as nossas atitudes nos dias de hoje? Será que é assim que a gente discipula? E será que é assim que a gente vive uma vida de discipulado? Pedro se dispôs a ouvir sobre Jesus. Logo em seguida ele decidiu seguir, conhecer esse Jesus. E nessa sequência, isso foi o que motivou ele a deixar tudo para trás e seguir a Jesus para uma vida de discipulado com esse mestre. Sabendo que mesmo que ele fosse privado de todas as coisas na vida dele, valeria a pena para estar com esse Cristo. Será que a gente tem disposto o nosso coração para ouvir e conhecer esse Cristo? O que nós temos deixado para trás para ter à frente apenas Jesus Cristo como foco? Será que a gente tem seguido a esse Jesus, seja para a entrada triunfal em Jerusalém, seja para a cruz do Calvário? Será que a gente segue independente de para onde ele nos leve? O básico e essencial da vida de um discípulo remonta exatamente para esse momento da vida de Pedro. Para esse gesto de conhecer a Cristo, de ouvir sobre ele e de decidir deixar tudo para seguir. E assim eu encerro com as próprias palavras do apóstolo Pedro. Quando, em um momento em que os discípulos deixavam já de seguir a Jesus, que vários discípulos se afastavam dele, e Jesus vira para o seu círculo íntimo e pergunta, será que vocês também não querem deixar de me seguir? Pedro assume o papel de porta-voz. E em João 6,68, a gente vê ele dizer, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que essa seja a nossa oração hoje e sempre.